Ok, time for the Gordelli agora para ouvir o sermão dessa vovó aqui. Vamos lá. Ela falando sutilmente do Brasil, querendo colocar um país contra o outro. Ela falando sutilmente e julgando os brasileiros que vivem em Portugal, como se os brasileiros que têm etnia lusitana, os lusitanos de verdade, cujos ancestrais foram para o Brasil. O meu avô materno e a minha avó eram lusitanos, eram portugueses, que foram para Paraíba e de lá Pernambuco. Ok? E minha mãe nasceu na Paraíba, mas se criou em Pernambuco. Meu pai é de Pernambuco, meu pai não é bem lusitano, mas a minha mãe era. Então, quem é ela para falar que nós não podemos ir para Portugal se podemos ou queremos? Não é mesmo? Porque se esses russos podem ir para onde eles quiserem, eles vão para a África, vão se meter na África, eles se metem na Ásia, a Ásia está cheia deles. Alguns indonésios já colocaram assim: nós estamos banindo os russos a entrar aqui, porque só fazem bagunças. Não pense que só os brasileiros são bocudos, gostam de falar altos. Esses povos aqui também adoram falar alto, ok? E muitas pessoas não aguentam, não suportam eles. É uma, como se fala? É que eu esqueci a palavra certa. É um tipo assim de anarquia, né? Para dizer a verdade. Uma anarquia nas praias de Bali, nas praias lá da Indonésia, nas motocicletas, pedindo esmola com mancô. Mancô é um tipo assim de baule. Baule é aqueles pratinhos fundos que a gente toma sopa. Aqui chama mancô. Eles vão para a Malásia, eles pegam aqueles mancô, mandam as crianças dele pedir esmolas nas ruas. Eles são mal vistos aqui. E as mulheres são as mulheres da noite. Entendeu? Vão para Dubai, se vendem lá, etc. E isso não vê. Entendeu? Isto não vê. Agora fica falando mal das pessoas aí, querendo colocar um país contra outro, falando que Portugal está sendo embrasileirado. Já Clicando nela. desapareceu. E a de hoje está mudando de ano. E esse futuro, existe futuro para os portugueses? Por que não, hã? Gordélia, por que não? Por que não existe? Só porque os brasileiros vão Dos para nossos lá e olhos. outros povos? Por que não? Oh, yeah. E lá tá cheio de russos. Eles invadem as casas. Eu já vi esse noticiários de russos invadindo casas em Portugal. Não sei bem, eu acho que é em Braga. E sabe quem leva todo o pato? Os brasileiros, simples brasileiros. Porque alguns são de cor, porque alguns são misturados com afros. E isso é a verdade que ninguém quer ouvir, ok? Isso é a verdade que ninguém quer ouvir. Porque alguns são misturados com afros, eles pagam todo o pato, levam toda a culpa por discriminações. Quando esses russinhos aí, essas russinhas e russinhos invadem as casas de Portugal, não apenas eles, como também os ciganos, certo? E por que os brasileiros iriam levar toda a culpa? E essa gorda ainda volta para o Brasil. Para que, gorda? Hã? Tu fala mal de um país. Se fosse aqui na Ásia, tu falasse mal, tu não seria esbarrada, tu não poderia mais votar. Como os indonésios fizeram com teu povo. Não deixaram tu mais votar. E bem pouco mesmo para tua cara. Bem pouco. Agora, ela fala que
2 milhões é muito. Diz que tem 2 milhões de brasileiros em Portugal ao todo, espalhado em Portugal. E com ar assim de superioridade e de arrogância e de discriminação. Ela disse que tem 2 milhões. Agora eu vou falar uma coisa que eu espero que tapa a boca dos urubus que nada entendem sobre nada. Tem um lugar aqui na Ásia, no sudeste da Ásia, onde é uma ilha de apenas 700 quilômetros quadrados, só um pouquinho maior do que a cidade capital de São Paulo, que é São Paulo, só um pouquinho maior. Que antigamente, nas décadas dos 80, tinha apenas 1 milhão de habitantes locais. Hoje em dia, eles têm quase 7 milhões de habitantes para compartilhar um lugar pequeno de apenas 700 quilômetros quadrados e crescendo. Esses estrangeiros vêm da... Não pense que são brasileiros, viu? Não pense. Vêm da Índia, China, Filipinas, Indonésia, ali Myanmar, Malásia, ok? E alguns russos tem em todos os lugares. Russos, americanos e britânicos. Tá cheio nesse lugar da Ásia. As pessoas já reclamaram, as pessoas já fizeram assim protesto online contra isto aos seus governantes. Aí eles curvaram quer dizer, controlaram um pouco o fluxo de estrangeiro que vinham para esse país. Hoje em dia, para obter permanência nesse país, ou a carteira de identidade azul não está sendo fácil. Antigamente era mais fácil com uma ajuda de advogado. Hoje em dia já não é mais fácil, porque as pessoas já não estão aguentando mais e hoje em dia quem é residente, que tem a carteira azul de residência, paga 30% a mais em todas as coisas, como em imposto, como em consultas médicas, entendeu? Em cursos, paga 30% a mais dos locais. Os estrangeiros pagam 100%. Ok? De tanta pressão que foi dada ao governo. Eles pressionaram o governo para fazer alguma coisa. E eles fizeram para controlar esse influxo descontrolado de pessoas de fora, que já está demais. Onde já não tem, pouco tem espaço para pessoas caminharem no metrô e nas ruas. Então eu pergunto, eu não sei mais ou menos quanto é a área total de Portugal. Eu não fiz a pesquisa ainda, ok? Mas lógico que Portugal é muito maior que um país chamado Singapura, muito, muito maior. Eu acho que até muito maior do que a Malásia, não é mesmo? Eu acho que sim. Muito maior que Taiwan, muito maior que Hong Kong, não é mesmo? Muito maior que, ou igual ao Japão, em dimensão, em área geográfica, ok? Eu acho que Portugal é muito maior do que esses lugares, porque existe um arquipélago, se eu não me engano, existe um arquipélago também em Portugal. E 2 milhões não é nada. É como colocar 2 peixinhos dentro do oceano e ainda tem muito mais áreas para mais e mais e mais peixes. Ok? Não é nada. Não é nada. Para ela vir aqui
para essa bocuda exibida com o, o apoio dos jacus aí no Brasil, principalmente os machos, e o velho árabe, de lhe dar tanto apoio que ela fica toda folgadinha, né? Fica toda folgadinha. Ela fica toda assim, né? Folgadinha quando ela tem apoio. Uma pessoa totalmente folgada, bocuda, gosta de gritar. Se ela viesse aqui na Ásia, com essa bocona toda dela, as pessoas ficavam olhando para ela. Quer dizer, os chineses gostam de gritar também. E os japoneses. Talvez ela se desse bem nesses lugares onde eles gritam. "Ah!", falam assim gritando. Entendeu? Nem todos os brasileiros falam gritando. Nem todos. Isso aqui gosta de falar gritando. São todos os russos aqui assim? Esses russinhos aí, eles gostam das russinhas, né? Não os homens, não estou falando dos homens. É as periquitas russas adoram falar mal dos outros, sutilmente. E elas querem ser a rolha dendu. Mas em Dubai, elas servem como poti para os árabes. Fazer acontecer com elas, como eu já falei anteriormente. Então, antes de falar dos outros, né, procure fazer o seu homework direitinho e ver que você não tem nenhuma dívida a pagar para não ser cobrado, entendeu? Você e quem mais te, te suporta ou te favorece. Porque eu não gosto dessas canalices. Para mim é canalice de sutilmente falar besteira, bobalheira. Já não basta aquele sapo cururu lá que ofereceu 500 euros para cada cabeça de brasileiro. Para saber se isso é certo? Isso não é certo, não importa o que eles falam. Isso é certo, isso não é certo. Portugal já foi invadido há século, não, milênio. E os brasileiros, eles nada têm a ver com isto, certo? Nada tem a ver com isto. Por que agora só culpar os brasileiros? E pior que tem brasileiros, como esse inchado aqui, inchado mestiço, que também ele se acha lusitano e ele também fala mal dos brasileiros. Interessante como um português, um nível uma coisa super comum agora entre os portugueses. Não foi um rolê divertido, como roupa íntima, e também dá pra sair porque ele é bonito, ele é estiloso. Não assentou em tu porque tu não tem um corpo de umas brasileiras típicas. Não eu, que já sou mãe e avó, falando em mais umas brasileiras com corpo bonito. Não eu. Estou excluída. E esse brasileiro feio aqui, né? Mestiço também falando bosta que ele não entende esse osso, outro inchado aqui também, né? Então, o que eles falam aqui abre assim uma brecha de oportunidade, uma janela de oportunidade, uma brecha para aqueles que já odeiam os imigrantes e os brasileiros, porque tem vários aqui online, eu vejo. Tem um Gonçalo Souza, um bicho feio do norte da África, como tá o Luciano ou Ronaldo? Luciano Ronaldo, Juliano, sei lá, nem quero saber. O Juliano Ronaldo, sei lá, aquele jogador lá, também é do norte da África, né? E tem esse aí, que parece com o Luciano, aquele Ronaldo lá, e ele também fala muito mal do brasileiro, muito mal. Ele já tem assim aquela cisma, aquela neura contra os brasileiros, ok? Tudo que acontece de mal em Portugal, culpam os brasileiros. E o que esses povos falam aqui
dá a eles mais razão para eles odiarem e discriminar mais os brasileiros. E para mim isso não é certo, ok? Isso não é certo. Por que não é certo? Porque no Brasil eu não vejo isso contra os gringos. Sim, tem assalto, mas que bandido não assalta ninguém? Você pensa que bandidos escolhem quem é estrangeiro ou não? Mas a gorducha aqui foi assaltada? Não, ela não foi. Ela não foi. Ela é brasileira? Não, ela não é brasileira. Ela se acha demais. Mas ela não é brasileira. Em fato, esses russos se acham o dono do mundo. Entendeu? Eles querem se caber aonde eles não se cabem. São muito metidos, muito ousados até. E eu quero que todas as periquitas russas ouçam o que eu estou a falar aqui. Que elas são muito metidas, a maioria. Eu não suporto essas mulheres. Sinceramente, eu tenho meu ADN, tem também russo, mas eu não suporto elas. Sinceramente. Ixi. Então, tudo que eles falam dá mais razão para existir xenofobia em Portugal. Não apenas contra brasileiros, mas também contra os indianos, os africanos e outras pessoas. Porque a diferença aqui no Brasil, nós abraçamos todo mundo, não importa, até mesmo se vier um grey alien, eles recebem. Se vier um reptiliano, eles recebem. Né? Se vier um diabo também, eles recebem. Se vier um anjo também, eles recebem. Mas só esses tipinhos aí de outros lugares, esses gringos, que são metidos, aqui não são. Entendeu? Eles querem sempre arrotar caviar quando eles comem sardinha. Eles se sentem o máximo. Não importa de onde eles vêm. Se da Ásia, se da África. Não, da África eu digo do norte. Do norte. E até tem uns negros também que eu vi falando mal do Brasil em Portugal. Que eu vi online. E da Europa também, do norte das Américas. Ok? Não que eu também diga que é ok os brasileiros falar mal dos gringos. Não, eu não acho isso certo. Eu não venho aqui por default falando mal das pessoas. Eu espero eles falarem primeiro. Eu espero eles falar. Aí eu reajo. Aí eu falo o que eu sei sobre eles. Senão eu não falo por default. Eu não venho aqui falar das pessoas, do país, dos lugares, da política. Não me interessa. Eu não me interessa. Agora, a partir do momento que eu vejo um julgamento, eu tenho que corrigir. Eu tenho que apontar o dedo e dizer: você também não é certo, você também tem muito que se aprimorar na vida, o seu povo, você ou sua nação, antes de você apontar o dedo e julgar o próximo. Ok? Então, essa bichinha aqui, ela é uma falciana do signo de touro, se eu não me engano. Touro com gêmeos. E ela é uma falciana folgada e ela sutilmente ela discrimina e eles tentam colocar o Brasil para trás. Outro que eu não suporto é uma múmia chamada de Paul da França, aquele francês chamado de Paul não sei o que, aquele varapau. Parece uma múmia, aquele loiro francês. Eu não suporto ele também. Ele é muito sarcástico e irônico. Eu não gosto dele. Ele tenta muito colocar as pessoas para trás. E os brasileiros ficam... Eu não acho nada de graça nisso, sinceramente. Eu não gosto de fazer isso com as pessoas. E nem quero que façam comigo. Ok? Eu não gosto dessas palhaçadas comigo. Sou muito séria nesse ponto. Sempre fui. Não é de agora não. Se alguém visse as minhas fotos no passado, eu estava sempre de cabeça para cima como
Estava sempre de cabeça para cima e bem séria. Pouco eu ria, pouco, sempre bem séria. Então essa mulher tem que rever o que ela fala, entendeu? Então ela fala sutilmente, fala mal do Brasil, imagina quando ela vai para outros lugares. Aí depois volta para o Brasil com a cara mais cínica do mundo. A outra também falciana, era a tal gringa, vai te contar. Outra falciana, que eu não suportava também. Todas mulheres falcianas.